Eu apego muito aos personagens e para mim seria muito complicado. Para mim eles não quase reais na minha cabeça. Sim. Eles falavam comigo de noite, eu levantava-me. Acordavam-te. Pronto, é quase uma esquizofrenia. Vais ver isto, que isto não foi exatamente assim. Foi sobretudo o Gonzo que falava comigo. Pronto, era quase uma esquizofrenia. A Isabel Allende fartava ser isso, era acordada de noite pelos personagens que queriam que a história seguisse por ali. Exatamente, foi um bocadinho isso que eu senti. Um escritor que cria personagens, isso acontece, é vulgar. Havia desde que eu quase via a selva, em vez de ver uma estrada, via uma selva à minha frente. Há uns meses fiquei curioso com a obra que venceu a última edição do Prémio Literário Revelação Agostina Bessa Luís. Contatei com o autor pelo Instagram para ter acesso ao livro e o livro ainda não existia, porque era um Prémio Revelação que exigia ser, claro, um manuscrito inédito. E agora aí está, na tua mão. Editado pela Gradiva, uma obra impressionante que me comoveu e perturbou ao mesmo tempo. O editor e crítico britânico Scott Peck descreveu-a como uma obra emocionante e dilacerante de uma grande voz na ficção internacional, uma grande nova voz na ficção internacional. O autor é Hélder Teixeira Aguiar, médico de família na sua terra natal, São João da Madeira, onde integra a equipa de cuidados paliativos. Todo este trabalho pô-lo em contacto direto com situações de fragilidade humana, elemento que viria a ser determinante na sua aproximação à escrita. Na tua mão, senta-se na história de dois irmãos menores que são forçados a abandonar a Venezuela após o desaparecimento da mãe jornalista. A narrativa acompanha uma fuga que rapidamente se transforma numa travessia de sobrevivência, galgando fronteiras físicas e emocionais até à selva de Darien, conhecida pela Selva do Demónio ou da Morte, uma das rotas migratórias mais perigosas do mundo, entre a Colômbia e Panamá. Um livro que nos impressiona, que nos comove, que nos abana, que nos muda. Olá, Hélder Teixeira Aguiar, bem-aja por ter aceitado este meu convite e, acima de tudo, bem-aja porque vieste diretamente de São João da Madeira para conversar connosco aqui. Isto é um grande sinal de respeito que eu acarinho muito e agradeço desde já. Agradeço o teu convite. É um grande prazer estar aqui a falar contigo. Tu nasceste então em São João da Madeira, és sanjoanense, e do teu pai também já tens a escrita nos teus genes. O teu pai era oficial do Exército, já era escritor, escrevia sob pseudónimo. Exato. Sempre ligado às letras. E a mãe professora também. Enverdou por uma carreira no Exército, um bocadinho por ter sido arrastado. Ele era uma pessoa humilde, não é? Que vinha de um contexto muito desfavorecido, e o Exército, depois ele foi para a Guerra do Ultramar, e o Exército acabou por ser uma oportunidade de vida para ele. E fez carreira, pronto. Mas ele sempre quis um curso na área das letras. Ele inicialmente queria advocacia. Depois acabou mais tarde por tirar Sociologia. Ele já foi com 50 e muitos anos que ele tirou o curso de Sociologia. E paralelamente começou a escrever. Ele já tinha começado a escrever já na Guerra do Ultramar, embora seja um tema que ele não gosta muito de falar. Mas ele começou a escrever e já publicou vários livros e claro, ele foi... sob pseudónimo e tal? Sob pseudónimo, Marte Sinura, e pronto, realmente ele sempre foi uma influência para mim, desde os tempos de criança, porque o escritório dele estava sempre recheado de livros. É isso que eu ia perguntar, tinhas muitos livros em casa também? Muitos livros, pronto. Para já, a minha mãe oferecia-me livros, pronto, ela era mais... É professora primária também? Exatamente. O teu pai é que é filho do avô Silvério? Não, é a minha mãe. É a minha mãe. A mãe que era filha do avô Silvério Teixeira, que era um operário fabril e barbeiro. É extraordinário. E, no entanto, pessoas muito... Depois já a geração dos seus pais, muito ligadas aos livros e à leitura. A mãe oferecia livros. O meu avô é tão importante. Pronto, lá está, também era de origem muito humilde, operário fabril, mas ele tinha aquele gosto de querer que as suas duas filhas estudassem e tirassem curso e tivessem mais oportunidades. Então foi a mãe Elísia e a tua tia? Exato, Graça. E ele realmente esforçou-se. Ele trabalhava de sol a sol realmente para dar um futuro, exato, para este futuro às filhas. O facto da tua mulher Liliana ser médica também e da GNR quer dizer o quê? Ela é militar? É militar. Ou é médica na GNR? Que eu tenho que ter muito respeito em casa. Pois, estás ali tudo na linha, tudo a marchar. Exato, não, ela é uma mulher extraordinária e eu tenho muita sorte em tê-la. A mulher e os filhos maravilhosos, a Bárbara e o Tiago, já vamos falar dela, porque ela depois ajudou também na escrita com isso. Aliás, há uma relação engraçada com a tua filha, porque vocês, os dois, partilham uma espécie de uma aventura cultural e literária, não é? Sim, pronto, no livro há esta aventura literária e isso nasce um bocadinho também da minha herança com a minha própria mãe. Não havia deliberadamente tão diretamente uma aventura literária. Mas já assumiste isso e formalizaste isso com a Bárbara. Mas formalizei isso com a Bárbara. Já li imensos livros com ela. É uma atividade que fazemos já de noite, antes de dormir.
Em vez de ter o conto que tu lês para ela ou... Inicialmente era um conto, mas depois evoluiu. Depois ela tem uma grande maturidade e depois comecei a ver que aquelas 13 histórias... anos, 13, tem 13. Sim. Isto começou Muito bom, cedo, muito já na altura da escola primária. E ela, de repente, queria coisas mais avançadas. Ela também via-me a escrever e ela começou a querer histórias mais avançadas. Então comecei a testar um bocadinho, a ler até livros um bocadinho mais para além da idade dela. Okay. E reparei que isso era bom. Ler com ela até coisas mais avançadas, fazia-nos refletir sobre elas, fazia-me explicar. Sim. E ela raciocinar sobre isso e até se abria em relação a certos assuntos que na escola... É muito curioso isso que tu dizes, porque eu já vi entrevistas tuas em que tu és um grande apologista da leitura e de facilitar a leitura e pôr os mais novos a ler e tudo, e tu dizes, como os anglo-saxónicos, falas disso, tem os young adults, tem toda esta série de livros que são muito bons e que vão muito para esse público. Cá temos menos, começa a haver agora, mas menos. Mas tu dizes, deves ter cuidado com isso, sugerir coisas próprias das idades deles, que sejam também muito chatas, porque senão, como tu dizes, é um trauma literário, não é? Que eles apanham e depois já não querem pegar em coisas mais complicadas. Mas se forem guiados pelos pais, que é o teu caso, aí tudo bem. Sim. Há esta dicotomia, não é? Por um lado, temos que oferecer livros aos jovens para ler, não é? Por outro lado, torná-los obrigatórios tem aquele lado reverso, não é? Dos jovens, isto é obrigatório, vai ser chato. Já coloca aquele trauma à partida, mesmo que até seja um livro bom. Mas realmente, se formos olhar para trás retrospectivamente, se calhar alguns dos livros que nós sugerimos aos jovens, que fazem parte do Plano Nacional de Leitura e que são excelentes livros, mas quando são sugeridos às vezes em idades precoces, podem realmente gerar experiências traumáticas. Ter o efeito perverso. Tem um efeito perverso, porque o jovem não percebe e depois e isto aconteceu com amigos meus, tiveram uma experiência tão traumatizante, afastam-se da literatura. Que é uma coisa tão essencial. E eu acho que realmente os anglo-saxões são mais organizados nisso e eles respeitam mais a vontade dos jovens e os nórdicos também, que é onde se lê mais. Muito curioso fazeres isso com ela. Aliás, a Bárbara depois ajudou-te, a tua filha, a 13 anos, mas ajudou-te porque os seus protagonistas do teu livro são dois miúdos, um que tem 11, outro tem 16 anos, por ser gamer e assim, também ajudou nessa linguagem mais Sim, ela a certo ponto ela começou a sentar-se ao meu lado. Eu costumo mais escrever à noite, ter aquela paz, aquele silêncio. Sim. Pronto, e ela começou a sentar-se ao meu lado depois do jantar e a ver-me a escrever e a certo ponto ela pediu para eu começar a ler com ela o meu próprio livro. E depois ela começou a querer também intervir. Papá, nós não dizemos tanto isto, dizemos mais isto. Então ela começou a ajudar-me e ela foi realmente uma influência para eu polir a voz, sobretudo do rapaz mais novo, do Gonzo. Sim, Gonzalo. Portanto, há muitas linhas de diálogo dele que vêm dela. Eu tinha esta pergunta para ti. Como é que tu lhe consegues poupá-la? E se ela estava a acompanhar-te nessa escrita, digamos, a ouvir, como é que conseguiste poupá-la a algumas descrições que a mim me fizeram muita impressão e me assustaram e tu consegues perturbar a esse ponto? Ela era a tua escrita, tem cenas ali que se passam naquela selva com os cartéis e com aqueles abusos que é tremendo. Como é que conseguiste poupar a tua filha a não ler essas partes? O que aconteceu foi que só lemos até certo ponto. Lemos até cerca de metade do livro. Eu percebi isso. Até a entrada na Faz lembrar o Exorcista que a própria protagonista nunca foi maquilhada com um espelho à frente e não foi à estreia, porque tinha 14 ou 15 ou 18 anos, a Linda Blair, e não a deixaram ver, porque vai traumatizar esta miúda. É engraçado, só muito mais tarde é que ela viu o filme, é giro. O apelo da medicina, então, esta paixão, desde pequeno que andava aos trabalhões, que a minha mãe já sabia, eu dizia à minha mãe, quero ser médico. Muito bem. Portanto, a ti não faz, eres aqueles convidados que não faz sentido perguntar, se não fosse escritor, o que é que tu eras? Porque tu és médico, é outra vida inteira. São duas realidades quase opostas. Há uma simbiose entre as duas, não é? Claro que há. Por um lado, ambas, não é, envolvem esse respeito e do cuidar e do ter atenção ao outro e do escutar o outro, da empatia. Exatamente, tão importante. A relação há essa área comum, realmente. Portanto, se calhar foi isso que também é isso que me move nas duas. Medicina narrativa, não é? O que se fala hoje em dia. Medicina narrativa, exatamente, que nos ajuda e que ajuda também a falar com o doente e tudo muito mais. Mas depois também há áreas de antagonismo, não é? Porque, por um lado, a medicina tem que ser concreta, temos que chegar a um diagnóstico, temos que fazer um plano com o utente que seja objetivo. E essa concretude às vezes também me abala um bocadinho, porque eu sou um bocadinho imaginativo, sou muito imaginativo e sou apaixonado pela... muito literário. Sou um bocadinho literário, não é? Sou até bastante. Mas é bom. E eu precisava, isso foi sobretudo na pandemia. É um bom complemento, não é? Foi. A escrita nesse aspecto é uma boa catarse, é um bom escape. E eu precisava realmente desse escapismo, não é? A literatura é mais imaginativa, é mais onírica, não sei o quê, e a medicina tem que ser mais concreta, é mais a ferida do momento, não é? Mas é engraçado porque
que é a segunda profissão, depois do jornalista, é a segunda profissão que dá mais escritores. A medicina. E depois tu falas no Miguel Torga, no António Lobo Antunes, no Júlio Dantas, Júlio Diniz, Michael Crichton, no Somerset Maugham, Robin Cook, tantos, Arthur Conan Doyle, tantos médicos que foram escritores e de renome, como tu já és. Ele, para mim, já és. De renome. Obrigado. Completamente. E é muito engraçado que eras um miúdo sensível também. Tu tinhas esta inquietação humanitária desde pequeno, vias aqueles telejornais, aquelas pessoas, e aquela, oh, menino, come, que há gente a morrer à fome. Estou a ver a mãe Elise a dizer há meninos a morrer à fome no Biafra ou onde fosse, e tu mas isso no Darfur. Foi algo que sempre me inquietou, quer dizer, o telejornal às vezes era muito gráfico. São filmes de terror, às vezes, claro. São filmes de terror, e em criança eu via, não estava mesmo em frente à televisão, por acaso... Tu és filho único, convém também dizer isso. A minha mãe pegava a televisão, pronto, e eu via o telejornal, claro. Os miúdos em África, magrérrimos, não é? Sim. E as guerras, e eu às vezes pensava... Porquê é que eu estou aqui? Porquê é que eu não sou como eles? Síndrome do impostor. Eu sempre me apercebi um bocadinho desta sorte, deste privilégio. Não é? É verdade. E também se calhar um bocado de ser filho único, de não ter nada para fazer, pelo menos foi essa a minha experiência. Eu gostava muito de me pôr no lugar dos outros e se calhar... Isso também ajudou a coisa a querer escrever e descrever essa complexidade humana, como tu dizes, e o sofrimento, trazer isso para a literatura. Mas tu fazes isso tão bem, Helder, tão bem. Os cuidados paliativos também é uma coisa muito, muito dura, onde tu também estás e dás formação também nessa área. Como é que tu te defendes? Também teve a ver com a pandemia, esta altura em que foi muito complicado. Como é que tu te defendes das pessoas que te passam por ti, que sabes que vão morrer daí a uma semana ou uns dias? Nós somos treinados para isso, somos treinados para ter empatia e ao mesmo tempo termos defesas para não nos deixarmos afetar pelo sofrimento das pessoas. Com isso. Sim. Eu tento centrar-me sobretudo naquilo que eu posso fazer de bem para as pessoas, na diferença que eu posso fazer para elas, porque muitas vezes tenho pessoas que me chegam à consulta de cuidados paliativos que têm dor, que têm sintomas descontrolados, e depois vejo na consulta seguinte, com a nossa intervenção, que realmente as pessoas modificam muito a sua qualidade de vida. Às vezes já tive casos de pessoas que vieram de cadeira de rodas e por terem a dor, passarem a ter a dor controlada, na consulta seguinte já vieram a andar, e eu até ficava surpreendido, porque até eu não pensei que isso pudesse acontecer, esse salto de campo. Quer dizer, naquele espaço, e às vezes podem ser semanas, podem ser meses, às vezes temos casos que até as pessoas conseguem durar anos, apesar de terem doenças avançadas. As pessoas realmente melhoram muito a qualidade de vida e eu centro-me nisso. Mas apesar de tudo, não é completamente, apesar de tudo, não consigo evitar totalmente o impacto em mim. Sim. E na pandemia eu senti isso. É sensível, não nada a fazer. Sim, na pandemia eu senti isso. Houve ali um momento em que eu quase quebrei. Foi desesperante. E eu não sabia porquê, mas realmente foi se calhar o acumular de todas estas consultas emocional. Claro que nós achamos que não nos afeta, mas há ali um momento, e se calhar foi aí também que eu comecei a escrever um bocadinho mais. Foi a partir da pandemia. Sim. Começaste logo a investigar para este livro. Este livro, viste uma reportagem, não Sim. foi? Digamos que o ponto de partida, digamos assim, foi esta reportagem que tu viste desta jornalista canadiana, esta Nadia Drost, não é? Sobre, aliás, que venceu o Pulitzer, sobre o Estreito de Darien, não é? Este gargalo, afunilamento geográfico ali entre a Colômbia e o Panamá, onde centenas de milhares de pessoas, todo o planeta, confluem todos os anos. Era mais de 500 mil de pessoas. Era impressionante. 7 ou 8 milhões nos últimos 7 anos. É um número E se fomos tremendo. A perguntar à maioria das pessoas, ninguém sabia o que era de Darien. Eu não sabia. E é o único sítio do mundo, é o único sítio onde a Pan-Americana, aquela autostrada que liga o Alasca à Patagónia, aliás, onde tiveste uma lua de mel extraordinária, a Patagónia ao Peru, extraordinário. Adorei esta viagem, deve ser lindo, mochilão para a América do Sul. Mas, aliás, é o único sítio nessa Pan-Americana se interrompe, não se atravessa aquela selva que há ali uma selva garganta. Que é a selva de Darien, que é uma selva muito virgem, onde é realmente uma selva inexpugnável. Até no tempo dos descobrimentos e da colonização, eles tentaram colonizar aquela selva, mas não conseguiram. Também por culpa, entre aspas, graças aos nativos que lá viviam e que ainda hoje... Sim, na altura não eram os Emberá, eram os Kuna. Okay. Mas os Kuna depois migraram para outras zonas e vieram depois os Emberá e os Juana, que agora ainda atualmente lá residem. Passa no teu livro, um deles, também estão sem fazer no meu livro, exatamente. E aliás tiveste que usar um dicionário Emberá, espanhol, castelhano, português, para te documentar como deve ser, como é que eles falariam. Muito giro. Esse também é outra valência. O teu livro tem muitas valências dele, muito rico. Aquilo era um encontro realmente multicultural. Exatamente. Foi também uma coisa que me fascinou, para além disso que tu referes, de ser realmente um território de passagem, mais de 500 mil pessoas todos os anos. Incrível. Fascinou-me também esse contacto cultural, porque parecia
quase que o hemisfério sul estava todo a despejar-se ali para aquele gargalo, não é? Entre a América do Sul e a América Central. E depois ainda havia os nativos locais que estavam a ser invadidos por aquela exatamente, maré humana. Que pontualmente interagem com estes migrantes. Aliás, até uma das cidades, Barro Chiquito, pertence a eles. Okay. Eles fizeram uma indústria, entre aspas, para ajudar os migrantes, porque eles começaram a ajudar alguns e depois perceberam-se que a selva do diabo, como se chama. Sim. E é tudo, é lama, é as condições. Há imensos filmes online, tu viste imensos TikToks com cenas, até interagiste em tempo real, em WhatsApp, com pessoas que estavam a atravessar aquilo. Os cartéis de droga que se aproveitam daquelas pessoas, roubam-lhes tudo, abusam, fazem o que querem. Os mosquitos, tu falas disso en passant, mas eu já vi, quando foi a construção do canal do Panamá, que não é muito longe, morreram dezenas de pessoas com as picadas, todas as doenças e os paludismos e coisas que por ali graçam. Os animais, a nível natureza e a nível humana, é do pior que se pode acontecer. Sim, é um território... Depois, um quinto são crianças sozinhas a atravessar, as mães com as crianças às costas ou ao colo. É muito duro aquilo, é muito complicado. Era uma violência extrema. Tem os perigos naturais, como referes, e ainda pior, os perigos humanos. Sim. Havia toda uma indústria. Por um lado, há um cartel, havia muitas rotas lá. Claro. E havia rotas controladas por cartéis que, por um lado, protegem os migrantes até certo ponto, porque os migrantes pagam-lhes para lhes fornecer proteção. Claro. Mas até certo ponto, porque eles não controlam toda a rota. E depois há os outros rivais, e depois há grupos assaltam, que roubam-lhes tudo. Pronto. Abusam, fazem o que querem. Havia toda uma indústria ali montada também para saquear os migrantes, que já eram pessoas, eram desgraçados que iam ali parar. Vulneráveis. Havia, até tendas lá montadas para que praticavam violência sexual aos migrantes de forma sistemática, grupos inteiros. Médicos Sem Fronteiras tinham relatórios disso que falavam nisso, 3 por hora, não sei o que. Exatamente. Havia um número, 3 abusos sexuais. É inacreditável, era uma violência inacreditável. Ou pelo preço de uma maçã, matavam uma pessoa, tu contas isso, falas isso numa entrevista. Aquilo era realmente um território de ninguém, onde... Fiz muita impressão este contacto com os ganeses, ou o que é da África subsaariana, se contactam com um deles e depois o que lhes acontece por nada. Pela violência. É impressionante. Perturbaram-te sempre muitas imagens, além desta reportagem da Nádia Drost, que é da PBS, também estes artigos científicos, relatórios oficiais, ONGs, da ONU, da Unicef, os Médicos Sem Fronteiras, os vídeos da travessia em tempo real, os vídeos do TikTok. É de facto uma pesquisa que tu fizeste para esta travessia que foi extraordinária, ainda à parte como médico, onde tu dizes que é muito importante o lugar do silêncio nesta relação do médico-doente. Ouviste muitas histórias, e isso também te influenciou muito, deu-te muito material, não deu? Do que vais ouvindo. Também conheces venezuelanos e conheces pessoas que passaram bastante material, pronto, e até certo ponto tive dificuldade em selecionar, não é? Sim. Os que iam aparecer na história, e por outro lado, eu também não queria ser demasiado gráfico, não é? Pois. Eu queria honrar a experiência daquelas pessoas sem levar... Para que não se perdesse, para ficar um registro. Hoje já não está tão mal como estava, ouvi dizer hoje, depois de todos estes golpes de Estado e estas coisas. Está diferente a situação atualmente. Mas não se pode esquecer, a história não pode apagar aquilo. Não é? Aquelas pessoas eram invisíveis, não é? Quem de nós é que conhecia Dária? Aquilo é só uma das várias rotas migratórias do mundo, mas era considerada uma das piores. Mais perigosas. E tu tiveste, como disseste isso, sem ser demasiado gráfico, disseste essa palavra agora, e de facto é uma coisa que eu te louvo, e não é fácil. Conseguiste não ser, és gráfico QB, sem ser a deselegante de contar o óbvio que seria as violações dos miúdos com os adultos que os apanham e que querem fazer tudo e fazem. E, portanto, isso é sabido que fazem. Mas não trouxeste isso para o teu livro para dizer, eu sei que se calhar vendia mais ou era mais chocante, mas disseste, não, eu posso contar esta história violenta e conseguiste dar a volta e ser elegante a contar uma coisa duríssima, como tu contas. Isso é um grande mérito, Hélder. Eu quis que, por um lado, a emoção irrompesse dos factos. Sim, da verdade. Da verdade, não é? Que o leitor interpretasse depois como quisesse, não é? E por outro lado, eu como autor também, eu apego muito aos personagens e para mim seria muito complicado. Para mim eles não quase reais na minha cabeça. Sim. Eles falavam comigo de noite, eu levantava-me. Pronto, é quase uma esquizofrenia. Vais ver isto, que isto não foi exatamente assim. Foi sobretudo o Gozo que falava comigo. Pronto, era quase uma esquizofrenia. A Isabel Allende fartava ser isso, era acordada de noite pelos personagens que queriam que a história seguisse por ali. Exatamente, foi um bocadinho isso que eu senti. Um escritor que cria personagens, isso acontece, é vulgar. Havia desde que eu quase via a selva, em vez de ver uma estrada, havia uma selva à minha frente. Muito bem. Hélder Teixeira Aguiar, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já.
estamos a conversar com o Hélder Teixeira Aguiar. Ele é médico, formador e autor do romance Na Tua Mão, a obra vencedora da 18ª edição do Prémio Literário Revelação Agostina Bessa Luís, sobre a saga de dois irmãos menores em fuga da Venezuela através de uma das rotas migratórias mais perigosas do mundo. É muito curioso que tu dizes que houve uma fase da tua vida, na formação, onde sentiste que tinhas que escolher entre a medicina e a literatura. Mas percebeste um dia que não se opunham. Sim. Mas houve ali um período. Eu sempre adorei a ciência. Eras bom aluno, não eras? A física, a matemática? Sempre fui bom aluno, a física, a matemática, tudo que era ciências, pronto, se calhar um bocadinho derivado, lá está, ser filho único também tinha essa... Sim, ser bom aluno, então estavas sempre a levar. Sempre a levar. A mãe da GNR também não ajuda. A minha mãe pai era, militar. Exatamente, pai militar, mas a minha mãe era a militar lá de casa. Sim, e ela, exato. pronto, se não tivesse boas notas, eu quase era desterrado, ou ia para um colégio privado, ou do militar. O internato, exatamente. Pronto, mas... Eu em criança abria muitos atlas, enciclopédias e lia. Sobretudo, eu gostava muito de geografia, de abrir atlas e ver também o mundo natural, aquelas séries de comentários. Sim. Pronto, e se calhar também transpus isso um bocadinho para o Gonzo na história. O Gonzo era um bocadinho eu na minha infância, digamos assim. É verdade. E isso também levou-me a apaixonar muito pela ciência. Depois, mais tarde, também via uma série que é Os Fecheiros Secretos, Jack Wells. Fantástico, sim. Pronto, eu admirava a Scully porque ela era o contraponto do Mulder, ela era a cientista. Ela estava sempre ali a objetivar tudo, mas isto não pode ser assim, deve haver uma explicação, e eu realmente às vezes ficava fascinado com isso, e pronto, eu por um lado gostava muito da ciência e queria saber mais, também queria saber mais respostas a perguntas, eu gostava muito do universo, da biologia, da física, da química, gostava um bocadinho de tudo, digamos assim. Mas por outro lado também tinha a escrita. Essa atração da leitura e da escrita. O médico, é engraçado, ser médico influencia a escrita e o escreveres influencia a tua parte de ser médico? Eu acho que sim. As duas coisas? Acho que sim. Pronto, como eu disse, as duas áreas têm a tal interligação, não é? E muitas das experiências que eu tive enquanto médico, a cuidar dos meus doentes, não é? E a ouvir as histórias deles e a perceber a dolência, não é? Que no fundo são as entrelinhas da nossa atividade como médico. Muitas vezes os doentes partilham aquilo que sentem de uma forma que não traduz exatamente. Não é? O problema é que eles têm. Nós temos que ser nós a interpretar. Atentos aos sinais da dolência. As próprias palavras nem sempre refletem a verdade. Que são as entrelinhas mesmo que inconscientemente. É extraordinário isso. É extraordinário. Cabe ao médico, como tu dizes, são palavras tuas, descodificar o que é dito, e para tal devemos estar muito atentos à narração. Tu és tão bom. São as duas valências que de facto influenciam essa empatia na relação médico-doente, nessa medicina narrativa que falámos. Com o silêncio, que tu dizes também. Isso muito giro. O médico normalmente está muito focado nos ecrãs hoje em dia, e tu dizes, como é que seria se eu escrevesse tudo no papel e não diretamente no ecrã? Será que a escrita seria diferente? É um problema engraçado. É uma questão que me coloca. Eu não sei se seria exatamente igual. Realmente eu escrevo no computador, pronto, habituei-me a isso. Hoje em dia toda a gente, acho que toda a gente faz isso, não é? Mas é curioso isso. É. Será que o resultado seria diferente? Eu não sei se seria melhor, se seria pior, mas se calhar seria diferente, porque pronto, provavelmente o punho doeria bastante mais. Exato. Até porque eu não escrevo. Exato. Daqui uns anos ao 8º romance. Até porque a minha pega do lápis e da caneta não evoluiu para a pega final. Mas de facto, Hélder, de facto, como médico de família, sabes também, o médico tem de cumprir aquelas metas, tem que ver os 30 doentes naquela tarde, e por isso, e metade, 2/3 é olhar para o ecrã, de facto. É. E tu sentes isso também, não é? O mal do ofício. Mas eu noto isso. Não estão atentos ao teu olhar e deviam estar, se calhar, a ver um bocadinho mais de tempo. No meu centro de saúde, na USF onde eu trabalho, temos consultas de 15 em 15 minutos. As programadas, pronto, e temos que gerir muito bem o tempo. Claro. E por vezes há manhãs em que eu não tenho tempo sequer para sair para tomar um café, pronto, porque aquilo está sempre para eu conseguir cumprir o tempo, não é? Claro. Por vezes acontece termos, falta alguém, ou as consultas são mais fáceis naquele dia. Pronto, às vezes as pessoas vêm mesmo só por um motivo e é fácil resolvê-lo. Outras vezes as pessoas vêm com sintomas físicos que correspondem a uma depressão e temos que apurar mais e temos que apurar as causas da depressão. Claro. Pronto, e aí é uma consulta que pode de repente demorar 30 minutos, não é? Exato. E outras, se essa demora 30, outras têm que compensar essa. As pessoas vão muito às vezes para a sala de espera e conviver e contatar com as outras amigas. Sim. Um dos meus irmãos, que é médico de família também, que dizia uma vez que entrevistaram na televisão por causa da solidão, que é uma coisa que aflige muitas pessoas hoje em dia, obviamente,
E ele contou essa história de uma senhora que estava lá e ele que encontrou na sala de espera, quando entrou, dona Guilhermina, já não vejo para aí há 15 dias. E ela, pois não, doutor, estive doente. Quer dizer, não foi à sala de espera conversar com as amigas porque tinha estado doente. É extraordinário. Eu não vou perguntar como é que tu concilias os dois mundos, da literatura e da medicina. Vou perguntar como é que tu concilias os três, como marido e como pai de família. Depois como é que se consegue conciliar? Mundo. Que Muitas é todo vezes, o mundo. Tu és ótimo pai, ótimo marido. Sono. Pelo que eu vou ouvindo, eu vi as fotos na Feira do Livro agarrado aos teus filhos e de facto não deve ser fácil conciliar são estes três mundos. Pronto, o Tiago e a Bárbara são extraordinários e pronto, não é por serem meus filhos, mas realmente são pessoas extraordinárias e a minha esposa também. Sem eles eu não teria chegado aqui certamente. Muito bem. E é difícil conciliar e muitas vezes eu retiro horas ao sono para conseguir escrever. Milhares de vezes encontra-te no escritório escrever, não é? Vai ter contigo a tostar. Eu já me habituei a dormir menos, mas... E depois, às vezes, compenso no fim de semana ou nas férias. Sim, claro. Mas muitas vezes é porque aquele silêncio da noite é muito inspirador para mim. Exatamente, eu percebo isso. Então não. Na tua mão, então, edição Gradiva, publicado por coincidência no Dia Mundial do Médico de Família, dia 19 de maio. Olha, foi fantástico. Muito bem, vencedor então desta 18ª edição do Prémio Literário Revelação Agostina Bessa Luís, que nos deu, por exemplo, o primeiro romance da Raquel Ochoa, da Catarina Gomes, também já passou por aqui, que eu tanto gosto, e a querida Dulce da Sousa Gonçalves, com o Processo, que passou por aqui em dia 10 de fevereiro. Uma excelente pessoa. Recebeste então aquele telefonema do Guilherme de Oliveira Martins a dizer: és tu o vencedor, e tu? Não, deve ser engano, não sou eu. Não estavas mesmo à espera. Não estava à espera, eu estava a sair do banho e recebo, num domingo, uma chamada do número que eu não conhecia, não é? Sim, claro, não tinha o número do professor Guilherme de Oliveira Martins. E eu achei muito estranho, pronto, eu comecei a pensar, publicidade num domingo à noite não deve ser. Será que há... O que é que poderá ser? E realmente ouvi depois aquela voz distintiva, sim, não é? Desse lado. E pronto, e fiquei totalmente abalado, não é? A tua mulher disse que ficou mais eufórica do que tu. Ficou mais eufórica. Quer dizer, eu nem sequer soube responder a idade que eu tinha. Ele perguntou-me a idade e eu errei. É para ver ao nível que exatamente, como estavas. Muito bem, há 4 anos esteve cá, em 2022, o Hélder Silva e o David Araújo vieram cá por causa dessas histórias, por trás da história da Venezuela, e ele depois lançou o teu livro com a tua professora de português. Aqui fazemos homenagem também à professora Cristina Marques, que tiveste a delicadeza de a convidar para o lançamento do livro, e que foi a tua professora de português, que como tu disseste, ela impulsionou muito a escrever, foi sempre uma professora extraordinária. Gosto sempre de fazer estas homenagens aos professores, e aqui fica ela, para a Catarina Cristina Marques. É extraordinário o que te influenciou e te ajudou. Sim, e diz ela, agora na Feira do Livro ela pode-me chamar à vontade, agora já pode. Eu adorei essa. Muito bem, então é uma história incrível de aventura, de aprendizagem, de superação destes dois irmãos. A mãe é jornalista, a mãe desaparece, ela é contra o regime, pronto, e eles fogem de Caracas para a Colômbia, tentam escapar à perseguição dos cartéis de droga, das regiões conturbadas da Venezuela, da Colômbia, depois partem para o Panamá, e é nessa travessia que, de facto, tudo isto acontece. É muito, muito complicado. Tens aqui um prefácio também muito comovente deste Slavko Zupcic, não é? Este psiquiatra e escritor venezuelano, que diz maravilhas de ti. Ele mora em Madrid, não é? Mas ele também não tinha esperança, em Valência. Não tinha esperança também que ele aceitasse fazer o prefácio. Ele adorou. Sim, foi. Escreveu um prefácio lindo. Pronto, eu estava aterrorizado, sinceramente, quando quando o convidei. Pronto, eu senti que ele era a pessoa... aquilo e conhece pessoas de lá que passaram aquilo e tudo. Portanto, era a pessoa exatamente. E eu senti que ele era a pessoa certa, pronto, porque ele era, ainda por cima, era filho de imigrantes croatas, de Portugal, sim, mas croatas. Ou seja, ele era uma pessoa que se podia relacionar muito com a história. Exatamente, identificava-se. Pronto, para além dele conhecer a realidade, ele vai muitas vezes ainda à Venezuela e conhece pessoas que passaram de Arno, portanto eu estava completamente aterrorizado com o verdicto dele. Pronto, ou é isto ou nada. Mas ele realmente respondeu-me e ficamos amigos até hoje. E exatamente o que eu disse, é comovente e perturbador, completamente. É incrível a amizade dele e como ele também conseguiste tocá-lo. Isso prova também o teu mérito, não é só a simpatia dele. De facto, a única foto do livro é aquela tableta do triunfo, não te faz crescer, é o fracasso que te faz grande, que existe lá mesmo. Existe lá mesmo. Foi uma fotografia, uma das muitas que me tocaram, pronto, e essa placa acaba por ser muito marcante no livro, né? Simboliza ali um momento, eles passam 2 vezes por essa placa, e na segunda vez eles têm uma nova, interpretam de forma diferente, né? Por causa de tudo o que viveram.
O triunfo não te faz crescer, é o fracasso que te faz grande. É muito querido, muito giro. Tem uma capa extraordinária, aqui fica aqui esta homenagem ao Edílio Vasco, se não me engano, da Gradiva, que fez o design. É muito bonito e é muito dura também a própria capa. É incrível esta imagem. Um livro pesado, um romance que não foge à realidade, como tu dizes, onde a violência humana é maior que a dos elementos. É incrível. A Venezuela, toda a gente sabe, teve a passar este período complicado do Chávez, depois com o Nicolás Maduro, desde 3 de janeiro ele foi raptado pelos americanos e agora enfrenta este julgamento, não é? Por narcotráfico, fartou-se de matar estudantes e afundar aquilo, e tiveram uma inflação de 1 milhão de %, que é uma coisa que a gente não faz ideia. Como viviam em clima de guerra, a economia de um país de guerra e não estava em guerra. Tal a pobreza que atingiram, tu falas disso. Havia até uma expressão que era a dieta de Maduro. As pessoas comiam uma vez por dia, não é? A maioria das pessoas. Incrível. 74% das pessoas perderam peso. Hoje em dia as pessoas, aquilo é complicado, também não sabem o desfecho que vai ter, não é? As pessoas estão divididas um bocadinho. Está muito conturbado. O clima político lá, ninguém sabe muito bem o que vai dar, está e vive muita incerteza. De qualquer modo, aqui está uma história, fala um bocadinho do país, fala bastante sobre o país, e muito dura esta travessia das pessoas que saíram nos últimos 8 anos, quase 8 milhões de pessoas que fugiram dali, claro. Tiveste 3 anos a investigar e a escrever este livro, o tópico principal da migração, na qual te questionas muito, porquê isto? Será que isto continua a acontecer? Passámos todos por isto, porque é que isto acontece sempre? Porque, não é? É uma coisa que te incomodou sempre. Sim. Isto começou por ser uma história de travessia, não é? Sim. Contada por 2 jovens. Interessou-me colocar 2 jovens também Isso foi muito inédito também. Os protagonistas têm 11 anos e 16, quer dizer. Exatamente. Foi pelas um vozes olhar deles diferente. É muito diferente, é muito original. Porque, por um lado, era honrar também a travessia, porque realmente grande parte aquilo era uma travessia de jovens, basicamente. Sim. Um quinto um quinto dos que passam são menores. Alguns dos quais desacompanhados, como disseste. Sozinhos, e mesmo os crescidos, os maiores de idade, eram pais destas crianças. Portanto, eram pessoas de 18 a 25 anos. Impressionante. É impressionante. Portanto, eu tinha que honrar a travessia dando voz realmente aos jovens. E realmente uma coisa que me abalou um bocadinho e que inspirou também a capa que referiste foi este olhar adulto das crianças e dos jovens. E a maneira, quando eram entrevistados, eles eram muito profícuos e muito elegantes. Maduros. Tinham que amadurecer, não é? Tinham que amadurecer muito. E isso inspirou-me realmente a enverdar por este caminho de contar a história através de uma criança e de um jovem. Muito original. Em que o jovem vai ter que ser, não é, o adulto, não é? Sim. Vai ter que se transformar no adulto para cuidar do irmão mais novo. Exatamente. Contra a vontade pai dele. E mãe do irmão, do Gonzo. E o Gonzo também vai querer ter uma palavra a dizer, porque ele também tem outras qualidades e eles contaminam-se um ao outro, não é? É muito curioso isso. Nunca foste a Darien, e são 100 km de uma selva muito hostil, como já falámos, mas Darien é também aqui uma personagem, e não é fraca, é uma personagem muito forte. Eu achei inacreditável, quando acabei de ler o livro e vi que tu nunca lá tinhas posto os pés, eu achei inacreditável como é que tu consegues descrever aquilo, não conhecendo na vida real, mas pronto, informaste muito bem, hoje em dia consegue-se. De facto, investigaste muitas rotas migratórias que foram mudando, até tiveste um botânico que te ajudou com a flora local, é extraordinário. Que se chama Timo, pronto, e que inspirou também o nome de um dos personagens da história. Foste contido nesta descrição. Tiveste o apoio também da tua filha Bárbara e da tua família. Tem muitas mãos que se estenderam para mim. Viveste e sonhaste com estas personagens que de facto entram nos sonhos. Eu estou a ver o Gonzo a acordar-te a dizer vai reescrever isto que não foi bem assim. Houve pelo menos 2 vezes que isso aconteceu. É extraordinário. É que estás mesmo imbuído dessa personagem. É como falámos, não é? Eu desde criança que sempre gostei de me pôr no lugar dos outros. E eu aqui... esta história no fundo veio ter comigo quando eu li essa reportagem da Nádia Drost e depois enverdei por ler outras e ver imagens e investiguei mais, pronto, e eu senti que havia ali uma história por contar, sobretudo estas pessoas não tinham uma voz e eu senti esse apelo, não é? Sim. Essa missão quase de contar uma história através da perspectiva deles, não cair no ouvido, exatamente, muito importante. Mas isso foi uma coisa que também me abalou um bocadinho, será que eu tenho esse direito, não é, de contar esta história?
não tendo passado lá, e por isso eu batalhei muito contra esse sentimento e procurei alicerçar-me, não é? Com opiniões de pessoas que viveram aquilo. Exatamente. Até integrei um grupo de migrantes, falei com imensas pessoas de lá. Até tiveste utentes, com certeza. Há uma diáspora também venezuelana cá. Exatamente. Tens utentes que foram de lá, com certeza. Sim, e depois também falei com venezuelanos. Essa também, experiência foi utentes meus, claro. E também tenho amigos que também estiveram lá na Venezuela. Pronto, eu falei com muitas pessoas que me ajudaram. Eu tive muitas mãos que se estenderam para mim. E... Gostou-te no fim despedir? Tiveste que fazer um luto do Gonzo e do... Sim, é verdade. E do Ruben. Os personagens estavam realmente muito entranhados em mim, sobretudo os irmãos, mas também a Maribel e o Juanito e o Timo, o Mateu. Mas pronto, claro, os irmãos, sendo os personagens principais, estavam muito entranhados em mim. Mas fazer esse luto, acabou, agora já estão entregue. O Gustave Flaubert até dizia que os personagens assombravam, ou era ele que assombrava os personagens, não é? E o outro, Madame Bovary, c'est moi, não é? Exatamente. Sou eu, quer dizer, eu estou aqui. Exatamente, e aqui senti um bocadinho isso, e para mim eles são praticamente reais. Viveste isto, claro. Até quase ao fim tu não tinhas ideia como é que ias rematar isto. Não. As coisas foram-se desenvolvendo. Eu sou um bocadinho caótico no meu processo, que tinha... Tão bom. Tinha uma certa ideia, mas faltava-me aquele rasgo para ter a certeza que aquilo era o final certo, que honrasse todos estes personagens. E foi só a meio da história que ele me surgiu. Foi também numa noite e eu tive que escrever no telemóvel, no bloco de notas do telemóvel, para não me esquecer, pronto, porque às vezes já me aconteceu ter assim epifanias e depois não jogava naquele momento e perco-as. Mas às vezes recupero-as, mas às vezes tenho ideias ainda melhores, mas pronto. Mas é importante eu registar, não é, tudo aquilo que eu penso, porque senão depois corro o risco de perder, mas foi ali a meio da história que tive essa epifania do final. E pronto, porque fantástico. Até aí eu estava um bocadinho abalado. Não é fácil, às vezes no final pode estragar um livro e... Pode estragar o livro. Tu fizeste muito bem, tu que tiveste uma sorte e uma inspiração, um jeito extraordinário. Já sei que tens um segundo... Sentiste a pressão do segundo livro? Não, porque já estás com outro nas mãos. Este acabou de sair, já estás a escrever outro. Todos dizem que o segundo livro é uma grande... e leva mais a dificuldade, não é? Porque sim, claro, é uma pressão. É uma pressão. Mas, por acaso, enquanto escrevia este, eu tive uma ideia para um segundo livro. Ok, uma segunda história. E fui escrevendo paralelamente. Ok. Não sei como é que eu consegui, mas tenho outra pasta e fui escrevendo porque também... Foi já depois de eu ter terminado este, mas já estava em processo de revisões. Ok. Pronto, já tinha terminado. Está bem. E comecei a escrever o outro. E realmente neste momento ele está numa fase final. É boa. Agora também estou a sentir... Também tem protagonistas jovens, isso eu sei. Sim. Mas é uma circunstância completamente diferente, também sei. E agora estás na fase em que já estás quase a rematar o segundo, é isso? Sim. Agora estou a sentir a pressão para o terceiro. Incrível! Então provavelmente para o Natal já teremos este segundo? Mas pelo menos, ou ainda é cedo? Pelo menos 2 livros acho que vou conseguir publicar. Tu gostavas de um dia dedicar-te... Se tu és escritor, não digo que tu és médico, vais ser médico sempre. Tu és um bom médico. Sim. Helder, e os comentários que eu vou ouvindo, tu és muito bom. Não podes deixar as duas carreiras. Vais aguentar as duas, enquanto puderes. Eu vou tentar aguentar as duas. Claro que, pronto, sendo escritor, não é? Se eu conseguir... ter mais sucesso enquanto escritor, depois isso pode competir um bocadinho, não é? Com a minha profissão enquanto médico. Depois, por exemplo, o António Lobantunes, ele acabou por depois dedicar-se quase em exclusiva à escrita, mas ele acho que até tem uma fase muito avançada, ele conservava sempre um dia para a medicina. Eu acho que tenho essa ideia. Ter esse pé. Mas ter esse pezinho manter assim, esse pé, exato. Se calhar eu também irei precisar sempre disso, mesmo que isso me aconteça. E tu dizes também mas é importante também o que tu fazes, a apologia que tu fazes do SNS, e que é pena não ser tão atrativo, os jovens que procuram lá fora, ou privado, ou que deem melhores condições. Temos vindo a ter, pena muitas não ser, não é? Vocês lutam um bocadinho com essa falta de atração. O que é pena, porque tendencialmente deve ser gratuito e universal. Sim. E orgulha Portugal. Eu acho que é motivo de orgulho lá mesmo lá fora. As pessoas, sim. Não é? Os nossos profissionais são muito bem considerados no Reino Unido, nos países nórdicos. E antigamente todos os grandes mestres passavam pelo público, não era? Sim, era típico. Sim. Temos tido uma boa escola nas universidades portuguesas, em termos de medicina. Claro que se começarmos a abarrotar as faculdades de alunos, isso vai-se perder um bocadinho, porque em vez de termos uma turma de prática com
com 6 ou 7, vamos ter de 15 ou 16, que serão menos oportunidades para experimentar, realmente para colocar a mão no estetoscópio, para ouvir o professor. Pôr a mão no terreno. Exatamente. Vai ser mais complicado, mas realmente temos tido uma boa escola em termos de Faculdade de Medicina, que acho que se está a perder um bocadinho, porque está a tornar-se cada vez menos atrativo e temos formado muitos médicos. Não acho que haja uma falta de formação de médicos, pelo menos se compararmos com os outros países da Europa. Há muita oferta, então. Em termos de produção de médicos, estamos ao nível Fornadas dos outros países ou até mais. Exatamente. O que se passa é que muitos imigram. Porque hoje em dia cada vez mais, claro, fora. Basta ir para a Espanha. A Espanha já é outra coisa diferente. É outra coisa diferente. É logo aquele lado, não é? E o Reino Unido é muito fácil ir para o Reino Unido, para a França, para os países nórdicos, há muitos concursos e nós estamos muito bem considerados, eles aceitam muito. Sim, gostam muito dos nossos profissionais. Será que a ideia será um romance por ano? Ela diz que sim. Eu gostava, mas... Mas nada, esforça-te por isso. Mas vou esforçar-me por isso. Como dizia o outro, mas lá está, é preciso ter boas ideias. Está na tua mão. Pois está, isso está. É preciso ter boas ideias. E para já, tiveste já 3 boas ideias. Isso ninguém te tira. Estou à espera, pelo menos, de teres romanos, que eu quero muito que tu voltes. Hélder Teixeira Aguiar. Obrigado, João. Quero agradecer muito teres vindo aqui de propósito, conversar connosco, partilhar esta tua maravilha que é este teu talento, mas também a tua simpatia, o bom pai que tu és, o bom médico que tu és, o bom marido que tu és, o bom filho que tu és, e de facto isso transparece na tua escrita, na tua voz, na tua maneira de ser. Isso é uma grande alegria, uma grande honra estarmos aqui. Obrigado, João. Eu adorei esta conversa e saio aqui de coração cheio e agradeço muito a minha vinda aqui e por ser mais um dos cromos da tua grande caderneta, né, de pessoas que vieram aqui e que tiveram entrevistas extraordinárias. Fantástico. E obrigado por ser mais simpatia tua. E pronto, ficamos à espera então, já sabe, esta sugestão na tua mão é da Gradiva, Hélder Teixeira Aguiar, Prémio Literário Revelação Agostina Bessa Luís. Não percam, leiam muito, insistam, se têm que ler, é sempre bom, e ler isto, um livro muito comovente, muito perturbador ao mesmo tempo, muito duro, é sempre bom estar a par das coisas que acontecem e o Hélder está na mão dele, de facto, a maravilha com que ele nos contou esta história tão dura, tão difícil, de uma maneira tão elegante e tão bem escrita. Bem-ajas, muitos parabéns, Hélder, até sempre. Muito obrigado. Obrigado, até sempre.